Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rafael e se você gosta de histórias de traição, relatos de vida, você está no canal certo. Aproveite, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e ao final desse relato deixe um comentário me dizendo o que você achou. Vou ficar muito feliz em saber a tua opinião. E já aproveita e já curte esse vídeo também, porque isso me ajuda muito e aumenta o alcance do meu vídeo para que mais pessoas possam assistir também. Então, sem mais enrolações, vamos lá para a história da Cíntia. E o tema desse relato é: eu me casei com um ex-gay e me arrependi. Essa é a história da Cíntia e a gente vai ver o que aconteceu. Vamos lá. Meu nome é Cíntia, eu tenho 35 anos, sou técnica de enfermagem, nasci em Florianópolis. Sempre fui muito ligado à minha família e à minha fé. Cresci em um lar evangélico e carreguei comigo valores que aprendi desde criança. A minha vida até os 30 anos parecia seguir o caminho normal. Trabalho, igreja, alguns relacionamentos, mas nenhum que tivesse dado certo de verdade. Aos 32 anos, eu já começava a me sentir pressionada pela minha família e até por mim mesma. Via minhas amigas casando, algumas já tinham filhos, enquanto eu ainda estava sozinha. Sempre sonhei em construir uma família, ter um lar abençoado e acreditava que Deus prepararia alguém especial para mim. Foi nesse período que eu conheci o Matheus. Ele era 2 anos mais novo do que eu, tinha 30 anos na época e frequentava uma igreja que era parceira da minha. Conheci ele durante um retiro espiritual. Lembro que ele deu um testemunho forte sobre a sua vida. Ele contou diante de todos que já tinha vivido no mundo, como ele mesmo dizia, que tinha se envolvido com drogas, festas e com homens, homossexualismo. Aquele momento me chocou um pouco e confesso, era a primeira vez que eu ouvia alguém falar tão abertamente sobre ter tido relacionamentos homossexuais dentro da igreja. Mas ele também disse que tinha sido libertado por Deus e que agora era um novo homem. Muitos choraram ouvindo aquilo, inclusive eu. Depois do culto, Matheus veio falar comigo. Era um rapaz bonito, alto, sempre arrumado e tinha uma fala doce, educada. Começamos a conversar e aos poucos ele foi se aproximando mais de mim. No começo eu confesso que fiquei receosa, conversava com as minhas amigas e algumas até diziam: Cíntia, cuidado, não é preconceito, mas será que ele realmente mudou? E eu sempre respondia: quem sou eu para duvidar do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa? Esse era o meu pensamento. Acreditava de coração que todos mereciam uma segunda chance, que todos poderiam mudar se realmente quisessem. Nos dias seguintes, Matheus foi me conquistando com gestos pequenos, mandava mensagens de bom dia, perguntava se eu tinha almoçado, me acompanhava até o ponto de ônibus. Eu sentia um carinho genuíno nele, algo que eu não tinha encontrado em outros homens com quem eu me relacionei antes. Com o tempo, começamos a namorar. Foi um namoro rápido, intenso, cheio de declarações. Ele me dizia coisas como: Cíntia, eu nunca senti isso antes. Você é a mulher que Deus escolheu para mim. Essas palavras enchiam meu coração de esperança. Minha família, no entanto, ficou dividida. Minha mãe achava ele atencioso, respeitoso, mas meu pai e meu irmão mais velho desconfiavam. Lembro do meu pai me dizendo: filha, só tome cuidado. O que a gente já foi sempre fica dentro da gente. E eu só quero que você seja feliz. Mas eu não queria acreditar que havia motivo para preocupações. Eu via no Matheus um homem transformado, alguém que realmente queria ter uma família. Após 6 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Foi durante um culto na frente de todos. Ele se ajoelhou, mostrou a aliança e disse: Cíntia, você é a prova do amor de Deus na minha vida. Você aceita se casar comigo? Foi emocionante, todos aplaudiram. Algumas pessoas choraram e eu, tomada pela emoção que eu estava ali naquele momento, eu disse sim. O noivado foi curto. Em menos de 1 ano depois de termos nos conhecido, já estávamos casando. Fizemos uma cerimônia simples, mas muito bonita, na igreja. Eu me sentia realizada, como se finalmente minha vida tivesse completado. No dia do casamento, lembro de olhar para o Matheus no altar e pensar: é ele, o homem que Deus preparou para mim. Eu não imaginava que alguns anos depois essa frase me causaria tanta dor. Nos primeiros dias após o casamento, eu estava vivendo um sonho. A lua de mel foi simples, mas cheia de expectativas. Fomos para Gramado, no Rio Grande do Sul, um lugar que eu sempre quis conhecer.
caminhamos pelas ruas enfeitadas, tomamos chocolate quente, tiramos muitas fotos. Eu me sentia realizada, de mãos dadas com o meu marido, como se finalmente tivesse encontrado meu porto seguro. Mas já na lua de mel eu percebi pequenas coisas que começaram a me incomodar. Nada gritante, nada que me fizesse pensar em algo sério, mas eram detalhes que, com o tempo, se tornaram difíceis de ignorar. Por exemplo, o Matheus parecia distante em alguns momentos. Enquanto eu queria carinho, abraços, beijos, ele às vezes parecia evitar a intimidade, sabe? Sempre dava uma desculpa. Amor, tô cansado da viagem, tô com dor de cabeça, a gente pode descansar um pouco? Eu tentava não dar importância, pensava, é normal, é só o cansaço. Mas no fundo uma insegurança começava a nascer dentro de mim. Eu queria acreditar que eram apenas adaptações finais. Afinal, o casamento era algo novo para nós dois. Nós voltamos ali para a nossa casa e a vida a dois começou. No início, tudo parecia funcionar bem. Ele era organizado, gostava de cozinhar, ajudava com as tarefas domésticas. Eu achava bonito o jeito dele de cuidar da casa, de arrumar as coisas com tanta delicadeza, mas aos poucos percebi que ele passava mais tempo no celular do que comigo. Às vezes estavam online até tarde da noite, rindo de coisas que ele não me explicava. Quando eu perguntava, respondia rápido, nada demais, só grupo de amigos da igreja. Eu não quis insistir, confiava nele e achava que não devia ser uma pessoa ciumenta logo de cara. Mas aquela sensação de que algo não estava certo começou a crescer dentro de mim. Outro detalhe, Matheus parecia ter uma relação estranha com a minha forma de me vestir. Eu sempre fui discreta, mas gostava de usar vestidos um pouco mais justos, me arrumar para sair. Ele, no entanto, às vezes dizia, amor, você não acha que esse vestido chama a atenção demais? Ou então, eu gosto de você mais simples, sem tanta maquiagem. No começo eu interpretei como cuidado, mas depois percebi que era uma tentativa de me moldar, de me encaixar em uma versão que talvez combinasse mais com o que ele queria mostrar. E havia ainda a questão da intimidade. Os meses foram passando e eu comecei a notar que nosso relacionamento físico era frio. Ele sempre tinha desculpas, quando estávamos juntos parecia apressado, sem aquela paixão que eu esperava de um recém-casado. Isso me deixava confusa, insegura, às vezes até culpada. Cheguei a pensar que o problema era comigo, que talvez eu não fosse atraente o suficiente para ele. Conversei com a minha mãe sobre isso, sem entrar em detalhes íntimos, e ela apenas disse, filha, casamento é assim mesmo. Cada um tem o seu tempo de adaptação, seja paciente. Eu tentei ser paciente, me esforcei para acreditar que tudo era apenas questão de tempo, mas um episódio marcou profundamente esse início da vida a dois. Uma noite cheguei em casa, mais cedo do trabalho, e encontrei o Matheus no quarto, com o celular na mão, visivelmente nervoso. Quando ele me viu, se assustou e desligou a tela rapidamente. Eu perguntei o que era e ele disse, nada, só estava vendo uns vídeos. Mas percebi que ele estava no Instagram e que a tela mostrava o perfil de um rapaz sem camisa, cheio de fotos provocativas. Meu coração disparou, mas eu tentei me controlar. Sorri e fingi não dar importância, mas por dentro uma dúvida enorme começou a me corroer. Será que o Matheus realmente tinha deixado aquele passado para trás? Ou estava casado com um homem que ainda não tinha resolvido seus próprios conflitos? Não tive coragem de confrontá-lo naquele momento. Achei que seria injusto, que eu poderia estar imaginando coisas, mas naquela noite chorei escondida no banheiro. Aos poucos, outros sinais começaram a aparecer. Ele se arrumava demais para sair, sempre preocupado com as aparências, passava perfumes caros até para ir ao mercado, gostava mais de conversar com os amigos homens da igreja do que passar o tempo comigo. Eu sentia que havia um muro invisível entre nós, um muro que eu não sabia como derrubar. Ainda assim, continuei tentando, preparava jantares especiais, fazia surpresa, buscava aproximação. Às vezes ele correspondia, me abraçava forte e dizia que me amava, e nesses momentos eu me agarrava à esperança de que tudo ficaria bem. Mas no fundo algo me dizia que aquela história ainda teria capítulos dolorosos. Muito bem, pessoal, chegamos à metade do nosso relato. Gostaria que vocês deixassem um comentário aqui me dizendo o que vocês acham e de como é que vai terminar esse relato, tá bom? Deixe aqui nos comentários e aproveita também, pessoal, e já curte esse vídeo se você ainda não curtiu, porque isso me ajuda muito. Vamos lá continuar o relato.
O primeiro ano de casamento passou rápido, mas para mim foi um turbilhão de sentimentos. Eu me esforçava para ser a esposa perfeita, carinhosa, compreensiva, delicada. Tentava ignorar os sinais que me convenciam de que eu estava exagerando, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Mateus era atencioso com a casa, com os amigos, com o trabalho, mas comigo ele parecia sempre distante. Não brigávamos muito, mas havia um silêncio pesado entre nós, como se faltasse alguma coisa que não podíamos falar em voz alta. Comecei a reparar em detalhes que antes eu preferia não ver. Ele nunca demonstrava ciúmes de outros homens quando saíamos, pelo contrário, parecia até aliviado quando alguém me elogiava. Às vezes, em encontro com amigos, percebia o olhar dele se desviando discretamente para alguns rapazes. Eu tentava me enganar, dizia para mim mesma: é coisa da sua cabeça, Cíntia, você está criando paranoia. Mas um dia, a verdade começou a bater na minha porta de um jeito que não dava mais para ignorar. Foi numa sexta-feira à noite. Mateus disse que ia se encontrar com alguns amigos da igreja para um ensaio do grupo de louvor. Achei normal, afinal ele sempre participava ativamente, mas estranhei o fato de ele sair tão arrumado, cabelo bem feito, perfume forte, uma camisa nova que eu nunca tinha visto. Esperei até da meia-noite e ele não tinha voltado ainda. Mandei mensagens e ele respondeu rápido: estou ajudando o pessoal a arrumar o salão, daqui a pouco eu chego. Mas a intuição me corroía. Peguei o carro e fui até a igreja. Quando chegando lá, vi o portão fechado e as luzes apagadas. Não havia nenhum ensaio acontecendo, meu coração gelou. Esperei alguns minutos dentro do carro, parada na rua, tentando processar tudo aquilo que eu tinha visto, até que de longe vi o Mateus saindo de um barzinho discreto, acompanhado de um outro homem. Eles riram, conversaram de perto, como se houvesse uma intimidade que eu nunca tinha visto entre nós dois. Fiquei paralisada, não tive coragem de confrontar naquele momento. Esperei ele chegar em casa e quando entrou pela porta, tentei agir normalmente, mas a raiva queimava dentro de mim e eu perguntei: como foi o ensaio? E ele, sem piscar, respondeu: foi ótimo, cansativo, mas deu tudo certo. Naquele instante senti que estava vivendo com um estranho. Nos dias seguintes, minha desconfiança só aumentava. Decidi mexer no celular dele. Sei que é errado, mas eu já não conseguia mais viver naquela angústia. E lá estava a confirmação. Mensagens trocadas com perfis de homens, conversas cheias de insinuações. Meu mundo desabou. E eu me tranquei no banheiro e chorei como nunca tinha chorado antes. Senti uma mistura de nojo, tristeza e, acima de tudo, uma grande decepção. Eu tinha acreditado nele, tinha defendido nosso casamento para todos, até mesmo contra a minha própria família. Quando finalmente eu tive coragem de confrontá-lo, foi uma das cenas mais difíceis da minha vida. Esperei ele chegar do trabalho, sentei no sofá e mostrei as mensagens. Mateus, o que é isso? Me explica. Ele ficou branco, tentou tirar o celular da minha mão, mas eu já tinha visto tudo. Depois de alguns segundos de silêncio, ele começou a chorar. Cíntia, me perdoa. Eu tentei de verdade. Eu queria que desse certo. Eu pensei que eu podia mudar, que o casamento ia me transformar. Cada palavra dele era como se fosse uma facada no meu peito. Então, foi tudo mentira? Perguntei com a voz tremendo. Não, eu te amo de verdade, Cíntia, mas eu não consigo lutar contra quem eu sou. Eu não sabia se gritava, se batia nele ou se apenas desmoronava ali mesmo. Ele dizia que me amava, mas o olhar dele deixava claro que havia uma parte dele que nunca seria minha. Nos dias seguintes, nossa casa virou um campo de guerra silencioso. Eu mal conseguia olhar para ele. Mateus tentava se aproximar, mas eu estava destruída por dentro, demais para permitir. Dormíamos em quartos separados e o peso da verdade pairava sobre nós como uma nuvem escura. Eu me olhava no espelho e me perguntava: o que eu fiz da minha vida? Casei com um homem que nunca me quis de verdade. Abri mão da minha família, da minha paz para viver uma mentira. E pela primeira vez a frase ecoava na minha mente com força: casei com um ex-gay e me arrependi.
Depois da descoberta, minha vida virou um caos emocional. Eu me sentia traída, enganada, mas também parte de um jogo que nunca quis participar. Cada vez que eu olhava para o Mateus, via não apenas meu marido, mas também todas as minhas ilusões despedaçadas. Nos dias que se seguiram à revelação, ele tentou se justificar. Chorava, dizia que me amava, que tinha medo de me perder, mas as palavras dele soavam vazias, porque no fundo eu já sabia a verdade. Ele não me escolheu por amor, me escolheu por tentar se curar de algo que não precisava de cura. Houve um momento que marcou um ponto final entre nós. Era um domingo e eu estava de folga no hospital e tinha decidido ficar em casa. Queria descansar, mas a cabeça não parava de pensar. Foi então que uma vizinha que já tinha insinuado algumas coisas antes bateu à minha porta. Cíntia, me desculpa, mas acho que você precisa saber disso. Ela me contou que Mateus recebia visitas constantes de um rapaz quando eu estava de plantão. Disse que não queria se meter, mas que não suportava me ver naquela situação. Na hora meu coração acelerou, eu já desconfiava, mas ouvir aquilo de outra pessoa fez a ficha cair de vez. Esperei até a noite. Quando abri a porta do apartamento, senti um cheiro de perfume masculino no ar, um cheiro que não era dele. Caminhei devagar até o quarto, meu corpo tremia. Abri a porta e lá estava a cena que eu nunca vou esquecer. Mateus deitado na cama ao lado de outro homem. Eles se assustaram quando me viram. Mateus pulou da cama, tentou se vestir rapidamente, mas não havia desculpa que pudesse apagar aquela imagem da minha mente. Cíntia, não é o que você está pensando. Ele disse desesperado. Eu ri, mas era um riso amargo, cheio de dor. Não é o que eu estou pensando, Mateus, eu estou vendo com os meus próprios olhos. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O outro rapaz saiu sem dizer nenhuma palavra, deixando apenas um rastro de vergonha. Mateus caiu no chão, chorando, implorando por perdão. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Eu queria ser diferente, eu queria ser o homem que você merece. Mas eu não consigo, Cíntia. A minha natureza fala mais alto. Naquele momento, eu não chorei. Era como se todas as minhas lágrimas já tivessem sido secadas. Eu só senti um vazio enorme, uma dor silenciosa que me consumia por dentro. Olhei para ele e disse: Mateus, você não precisa me arrastar para isso. Eu teria respeitado a sua verdade, se você tivesse sido sincero desde o começo. Mas você me usou como um escudo, como um disfarce, e agora eu sou a ferida que ficou. Naquela noite fiz minhas malas, peguei algumas roupas, documentos e fui para a casa dos meus pais. Eles me receberam de braços abertos, mesmo sabendo de toda a história. Minha mãe chorou comigo, meu pai apenas me abraçou forte, como se dissesse em silêncio: eu sabia, mas eu não queria te ver sofrendo assim. Os dias que se seguiram foram de luto, porque eu não era apenas o fim do meu casamento, era o fim de um sonho, de uma esperança. Eu acreditava que estava construindo uma família, mas no fundo estava apenas participando de uma farsa. Mateus tentou me procurar algumas vezes, mandava mensagens, dizia que queria conversar comigo, que ainda me amava, mas eu não respondia. Eu sabia que se voltasse atrás, seria como me condenar a uma vida de mentiras. Com o tempo, entendi que o problema não era ele ser gay. O problema foi ele ter escondido isso de mim, ter me colocado como uma muleta para sustentar uma imagem que não correspondia com a realidade. E eu, na minha inocência, na minha fé, aceitei, achando que o amor, a religião seriam suficientes para transformar alguém. Demorou meses até eu conseguir respirar sem sentir dor. Procurei ajuda, conversei com uma psicóloga, me apeguei à minha fé de uma forma diferente, não mais com uma pressão para mudar as pessoas, mas como um apoio para curar as minhas próprias feridas. Hoje, olhando para trás, percebo que carrego uma cicatriz que nunca vai sumir. Ainda sinto um aperto quando lembro de tudo, mas também sei que cresci, aprendi a nunca mais ignorar a minha intuição e não me deixar cegar pelo desejo de acreditar em alguém. E acima de tudo aprendi que o amor não se força, não se molda. O amor é verdadeiro, é livre, é honesto. O que eu vivi com Mateus foi uma tentativa desesperada dele de negar quem ele era. E eu acabei pagando o preço por essa negação.
Nós nos divorciamos oficialmente 1 ano depois, ele seguiu a vida dele, não sei exatamente como ele está hoje, mas espero que tenha encontrado a paz que ele buscava. Eu segui a minha vida, acredito no amor, mas com os pés no chão. Esse é o meu relato. Dói contar, mas talvez sirva de alerta para outra pessoa que se deixam levar apenas por palavras bonitas ou pela pressão de acreditar que podem salvar alguém. Eu casei com um ex-gay e me arrependi, mas sobrevivi. E hoje, apesar de tudo, sigo em frente porque a vida não é para quem se afoga nas próprias lágrimas. E isso é verdade, né, pessoal? Às vezes nós tomamos atitudes que a gente se arrepende, mas é tentando acertar, né? Como não foi no caso aí da Cíntia. Mas é isso, né? Nós não somos ninguém, na verdade nós não somos melhores do que ninguém para julgar. Mas se a gente se propõe a se colocar na vida de outra pessoa, que nós sejamos honestos e verdadeiros com aquela pessoa para que a gente não magoe aquela pessoa e nem nos magoemos, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela opinião, pela companhia de vocês. Deixem aqui nos comentários a opinião, o que vocês acharam desse relato. Curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.